Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina, hoje celebrando o grande presbítero e doutor da igreja, São Tomás de Aquino. Eu quero aproveitar essa festa tão especial para a igreja, essa grande coluna da nossa fé cristã católica, para fazer um convite a vocês. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou lançando mais uma canção do projeto Chamados, um projeto musical. Algumas composições que Deus inspirou no meu coração e que eu mensalmente estou tendo a graça de compartilhar com vocês. A música Nada é Maior, nada é maior, nada é melhor do que estar contigo, Senhor. Nada é maior. Com a participação do Davidson Silva. Então, não deixe de ouvir, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e saborear essa canção tão linda que Deus inspirou no meu coração. E no próximo domingo, você vai ter a graça também de ouvir o clipe. Aliás, além de ouvir, assistir o clipe dessa canção tão bonita. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve. Se você ainda não me segue nas plataformas de música, passe a me seguir e curta. Quanto você puder, saboreie a graça dessa nova canção. Agora vamos ao Evangelho. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Marcos capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 34, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero ler uma pequena biografia histórica aqui sobre São Tomás de Aquino. Claro, existem muitos livros dele e sobre ele. Ele escreveu a grande Suma Teológica. Tem vídeos também sobre a vida dele, mas eu vou ler aqui um pequeno histórico. Tomás nasceu em 1225, na Itália, e lá faleceu em 1274. De família nobre, entrou na ordem dos dominicanos. Foi professor de teologia nas melhores universidades da época. Escreveu a Suma Teológica, um compêndio com as mais belas expressões do seu ensinamento. Homem silencioso e humilde, e de profunda vida espiritual. Fez da ciência e do estudo o caminho de sua santificação. Recomendemos ao Senhor todos os estudantes e professores. Peçamos a intercessão do grande São Tomás de Aquino. O Evangelho de hoje fala de algo que me encanta muito. Eu, como frade, como
padre, eu sou um comunicador. Eu até fiz uma pós-graduação sobre isso, sobre comunicação social. Eu uso os meios de comunicação. E qual é o objetivo dessa comunicação? É fazer a palavra de Deus chegar aí ao teu coração. E fazer com que essa palavra, ela frutifique. Ela dê frutos. Frutos de quê, Frei? Frutos de fé, de amor, de esperança e de salvação. A finalidade é essa. E olha só com quem eu aprendo isso. Eu aprendo isso com o meu mestre, com Jesus. Eu tenho certeza que Tomás de Aquino aprendeu também com Jesus. O desejo de comunicar a sã doutrina. Ele se debruçou, ele estudou, ele mergulhou no mistério da palavra de Deus e organizou isso. Eu tenho a Suma Teológica, vários volumes, minuciosamente, tudo que se refere à nossa doutrina cristã, com o desejo de comunicar a verdade, comunicar o amor, pedagogicamente. E Jesus, ele nos ensina como bem comunicar, porque ele é o comunicador por excelência. Veja como Jesus, ele tinha um respeito pelas pessoas. Ele queria se fazer entender. E por isso ele usava as parábolas. Se Jesus fosse dizer, olha, o reino de Deus aí fosse dar uma aula de filosofia, de teologia, usando palavras difíceis, as pessoas não iam compreender. Então ele fala do reino dos céus, o reino de Deus, mas de uma forma muito prática, muito simples. Ele usa comparações. Jesus sabia muito bem que ali tinha pessoas que trabalhavam no campo. Então sabia muito bem o que é plantar, o que é colher. Sabia muito bem. Então, por analogia, as pessoas entendiam claramente o que Jesus queria dizer. Ele falava do pastor, ele falava da rede, da pesca, do fermento na massa, do sal, da luz. Então Jesus, ele tem um desejo de bem comunicar, para que as pessoas entendessem a sua mensagem. Eu costumo dizer, meu povo, que um dos grandes prejuízos da nossa vida de fé e em vários outros âmbitos da nossa vida, a vida profissional, a vida acadêmica, é a nossa má comunicação. Quem não se comunica se trumbica. Não é da minha época não, mas essa frase aqui diz muito para os nossos dias. Madre Teresa de Calcutá dizia que a nossa primeira necessidade é comunicar-se. É se comunicar. O nosso Deus se comunica. A gente vive na era da comunicação. Online, eu sei o que está acontecendo do outro lado do mundo. Hoje eu não preciso ficar colocando uma fichinha, ou então colocando aquele cartão, tem gente que não vai nem saber o que eu estou dizendo, né? Mas aquele cartão telefônico que você colocava e estava falando, aí já que é pronto, daqui a pouco acabou. Não, além de ouvir, você pode ver a pessoa, fazer uma chamada de vídeo, mandar áudio, escrever, e-mail, WhatsApp, rede social. A facilidade que nós temos de nos comunicar e, no entanto, muitas vezes
a gente ainda peca tanto nisso, pela nossa falta de comunicação. Se comunicar entre nós, comunicar uma boa palavra. Olha só o que está acontecendo há tanto tempo já. Fake news, falsas notícias, que a gente faz questão de comunicar, comunica a fofoca, comunica a mentira, comunica aquela picuinha, difama alguém, mas o que é bom a gente muitas vezes não quer comunicar. O que salva a gente não quer comunicar. Jesus, ele nos ensinou a ser bons comunicadores. Esses dias o Papa Francisco falava, no Ângelus do domingo passado, ele dizia com dor no coração, que às vezes a homilia, ao invés de nos despertar, nos adormece. E eu não falo isso somente para os sacerdotes, mas para todos nós cristãos. Que a gente seja criativo, meu povo, na forma de comunicar. Ah, o senhor está falando isso porque o senhor tem o dom da palavra. Não é isso não. Eu sou tímido, tem gente que não acredita nisso, mas eu sou. E eu me venço todo dia. Eu faço fono toda semana para poder melhorar a minha comunicação. Eu leio muito, eu faço de tudo, eu assisto filme, assisto documentário, assisto um monte de coisa para poder ter o que dizer também. Eu rezo para poder ter o que dizer e comunicar da melhor forma possível. Para que Jesus seja conhecido, amado e seguido. Sejamos comunicadores da palavra de Deus. Comunicadores da pessoa de Jesus. O mundo precisa. E nós somos portadores dessa mensagem. Comunique e comunique da melhor forma possível. Peça o Espírito Santo, ele vai te iluminar, ele vai te capacitar. Mas não deixe de comunicar o que salva. O que salva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.